Bom dia, paz do Senhor, para aqueles que podem acordar agora, 5 para as 2 da manhã, nós vamos dar início ao nosso devocional e também o nosso momento de oração. Então, convido vocês, todos que podem, estar orando conosco, porque hoje nós vamos dar continuidade a uma palavra muito especial, porque eu estou assim, na direção do Espírito Santo, provocando, cada um de vocês a estarem buscando e desenvolvendo os dons do Espírito Santo. Essa é uma responsabilidade da igreja e essa é a doutrina de Jesus Cristo para ser ministrada pela igreja. Então, eu estou trazendo essa mensagem para vocês na intenção de estar provocando vocês, mexendo com vocês. Eu brinquei ontem, para trazer uma insônia santa para vocês, para que a realidade do ministério de Cristo se torne verdade em cada um de nós. Amém? Então, desde já eu já agradeço. Coloquei um chale grosso aqui, tô com frio, pensando no cobertor. Já agradeço cada um de vocês que estão aqui. Deixa eu cumprimentar vocês. Oi, Julita, Valéria, oi, Erivelto, oi, Darli, Evânia, Edene, Michele. Então, vamos lá para a mensagem de hoje. Essa mensagem de hoje, eu vou estar assim, cutucando a igreja novamente, Vou estar assim, mexendo, aquecendo o coração de vocês nesse propósito. Oi, Neiva, paz do Senhor, nesse propósito da igreja de Jesus Cristo. Então, vou estar dando continuidade ao ministério de cura, ao dom de cura, ao dom do Espírito Santo. Vou falar com vocês algumas passagens bíblicas, nós vamos estudar juntos algumas passagens bíblicas e também eu vou também estar trazendo para vocês formas de cura que o Espírito Santo ele opera através de nós. Podemos falar isso? Através de nós? É a nossa responsabilidade. É a responsabilidade da igreja. É a nossa responsabilidade cumprir a obra do Espírito Santo. Amém? Então, nesses dias que muitos estão de jejum, 30 dias, para a conquista do dom de sabedoria, vamos incluir na oração para todos os dons do Espírito Santo. Amém? Nós temos que restaurar a igreja primitiva, a igreja de Jesus Cristo. Nós precisamos restaurar Cristo ressurreto, Cristo vivificado. Nós precisamos restaurar os altares do Senhor. A responsabilidade da igreja, a verdadeira responsabilidade da igreja. Amém? Então, vou esperar vocês entrarem. Faltam 2 minutos para 2 horas da manhã. Oi, Carlinha. Jéssica entrou. Jéssica acordando 2 horas da manhã. É um milagre pentecostal. Tudo aí. Oi, Jéssica, bem-vinda. Então, eu vou estar assim, trazendo para vocês a questão da espiritualidade, provocando vocês na espiritualidade. E essa mensagem, eu acho que fecha chave de ouro essa nossa passagem bíblica, estudo bíblico sobre os dons espirituais. Amém? Acordada até agora faz sentido, é bem a Jéssica. Então, vamos lá, falta 1 minuto para começarmos o nosso devocional. Então, eu já vou convidar vocês para abrir no livro de Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo, no capítulo 5, e nós vamos iniciar o nosso devocional a partir do versículo 12. Oi, Vilma. Oi, amore. Você todo dia tá aqui comigo, Então, Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo. Quando um dia, eu tenho uma meta para os meus 50 anos de idade. 50 anos de idade eu vou fazer muita coisa, eu tenho minhas metas para os 50 anos de idade.
Uma das metas do meu 50 anos de idade, além de eu ter uma moto, eu vou concluir a minha Bíblia. E eu vou mudar, não vai chamar Atos, vai chamar Atos, nem Atos dos Apóstolos, vai chamar Atos do Espírito Santo. Amém? Eu tenho esse sonho de chamar Atos do Espírito Santo. Então, vamos ver se até 50 anos eu consigo fazer a transcrição e a leitura de uma Bíblia. Bem, então vamos lá. São 2h da manhã e vamos dar início ao nosso devocional. Amém? Senhor Deus e Pai, que a Tua palavra venha a ser entregue aos nossos corações. Que os nossos corações seja terreno frutífero, fértil, para que a semente caia em terra boa e frutifique. Pedimos ao Senhor que o Senhor nos inspire nesse estudo, nos inspire na direção e nos conduza na palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. Aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, a partir do versículo 12, ele dá início às realizações do poder da igreja primitiva. Algumas Bíblias colocam até um título, o poder da igreja primitiva. Olha que interessante. Então, o título já fala comigo antes de ler os versículos. O poder da igreja primitiva. Então, a igreja de Jesus Cristo era uma igreja do quê? De poder. A igreja dos apóstolos, dos discípulos de Jesus. Jesus, ele estava presente em carne? Não estava. Ele estava presente em espírito, glorificado através do Espírito Santo na vida dos discípulos que ali se multiplicaram e se tornaram muitos. A igreja que Jesus Cristo implantou, através dos discípulos, ele deixou a igreja. Cuidado com esse deixou que eu estou falando. Estou falando que ele abandonou a igreja. Ele deixou uma igreja pronta para esses discípulos. E quando ele deixou essa igreja para os discípulos e coordenou os discípulos para dar sequência à igreja dele, ele deixou uma igreja o quê? Com poder. Igreja de Jesus Cristo, igreja com a presença do Espírito Santo, igreja onde os holofotes estão para o Espírito Santo, é uma igreja do quê? De poder. Cadê a igreja primitiva? Primeira pergunta, onde estão as igrejas primitivas? As igrejas do poder, elas estão acuadas ou elas estão extraordinárias? A igreja do poder está intimidada ou a igreja do poder, ela está exaltada? A igreja do poder, ela está hoje entusiasmada? Aonde está a igreja do poder? A igreja primitiva, a igreja de Jesus, ela não recebeu uma ordem de mudança, ela não recebeu uma ordem de reforma. Em nenhum momento na Bíblia Sagrada, principalmente no livro de Atos, onde ele traz a verdade sobre a igreja primitiva, da igreja dos apóstolos, a igreja minha e a igreja sua, a igreja da nossa responsabilidade, não nos diz que a igreja estaria passando por uma reforma, uma questão de uma reforma doutrinária ou de uma reforma espiritual, não. A Bíblia continua o mesmo, a porta é estreita, o caminho é apertado e a igreja de poder e cheio do Espírito Santo. Essa é a igreja de Jesus Cristo. Qualquer outra igreja que não está nesse propósito precisa voltar a ser a igreja de Jesus Cristo. Então olha que lindo. Versículo 12. Muitos sinais e prodígios eram realizados entre o povo pelas mãos de quem? Dos apóstolos.
apóstolos, pelas minhas mãos, pelas suas mãos. Nós somos discípulos de Jesus. Outros chegam a nível de apóstolo pelo aprendizado, pela caminhada, né? Pelo desenvolvimento, pela fidelidade, pelos frutos de pessoas que receberam frutos do Espírito Santo através do discipulado, da oração, do acompanhamento. Então, olha só, sinais e prodígios eram realizados entre quem? Entre o povo. O Espírito Santo dava um show através das nossas vidas. Olha que lindo! E estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Então olha que lindo, todos estavam juntos no mesmo propósito, aonde todos estão unidos no mesmo propósito, na mesma fé, na mesma unção, na mesma motivação. O Espírito Santo age, o Espírito Santo opera. Todos ali unidos na mesma fé, o Espírito Santo, ele dá o seu show. E o show do Espírito Santo é o quê? Sinais e prodígios. Esta é a responsabilidade da Igreja de Cristo. Esta é a responsabilidade da minha igreja e da igreja de todos nós. Hoje, cabe nós falar para momentos de oração que a igreja tomou para si outras responsabilidades que não cabe a ela. E se a igreja continuar tomando outras responsabilidades que não cabe a ela, ela pode perder o seu foco, perder o seu caminho, perder o seu propósito. E as pessoas que forem buscar a igreja primitiva, a igreja de Jesus Cristo, pode não encontrar mais, porque ela perdeu os seus princípios. Então, hoje a igreja, ela assumiu algumas responsabilidades que aqui os apóstolos não assumiam, né? Então, essa questão de eu ter que desenvolver meu intelecto, que eu tenho que prosperar com doutrinas científicas para prosperidade, que eu tenho que me preocupar com como eu estou me lidando ali sabiamente numa questão científica com outra pessoa. A igreja tomou para si umas responsabilidades que não é dela. Isso daí é uma responsabilidade cultural, isso aí é uma responsabilidade social, isso daí é uma responsabilidade política, isso daí é uma responsabilidade escolar. Olha que coisa doida. Sabe hoje que igrejas ela tomou para si uma responsabilidade que é da escola. Olha que falta de entendimento, não é verdade? É claro que ter uma igreja hoje com vários braços é importante, desde que ela não perca os seus princípios. Os apóstolos não perdiam tempo. Para eles, a única pessoa ali que é importante, o preço foi alto demais, para que o Espírito Santo viesse sobre nós e operasse. Não perca a oportunidade de o Espírito Santo operar pela sua vida. Quanto aos outros, ninguém ousava unir-se a eles, mas o povo os tinha em grande estima. Olha que interessante. Existia aquelas pessoas que estavam com temor e existia aquelas pessoas que estavam lá nos versículos à frente, a gente vai ler junto, com inveja, com desdém. Olha que doido. A multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Olha o crescimento da igreja. O crescimento da igreja era pelas obras do Espírito Santo. O crescimento da igreja era pelas obras ministeriais, de milagres do Espírito Santo. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e punham em leitos e macas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando passasse, cobrisse algum deles. Gente, presta atenção nesse culto. Eu fico doida só de pensar. Presta atenção nesse culto. As pessoas transportavam os enfermos para as ruas e o punham em leitos e macas. Olha, presta atenção nesse culto. Olha o culto da igreja primitiva.
para que ao menos a sombra de Pedro, quando passasse, cobrisse alguns dele. Quando eu li esse versículo, que muitos transportavam os enfermos para a rua, eu lembrei de algumas passagens bíblicas de como Jesus operava a cura. Como que Jesus operava a cura? Jesus operava a cura com o próprio enfermo procurando Jesus, tocando nas vestes dele, pedindo para ele. Ou ele realizava a cura com pessoas carregando enfermos diante dele, como aquele paralítico, né, que ficava sobre a maca. E ele também curava enfermos sem a presença do enfermo, com alguém intercedendo, né, através de alguém, como a história do centurião que pediu que curasse um de seus trabalhadores, Mateus 8:5, se eu não me engano. Então, olha as formas que aconteciam para que enfermos fossem curados. Presta atenção nesse culto. O propósito do povo de Deus, o propósito do culto era que pessoas recebessem milagres, fossem curados, e lá na frente a gente vai ver que eles fossem curados, libertos e cheios do Espírito Santo. E a pergunta que eu faço, nós estamos trazendo quem para esse culto? Nós estamos carregando quem para esse culto? Nós estamos movendo quem para esse culto? Cadê a responsabilidade da igreja para levar as pessoas para esse movimento? Segunda pergunta, se eu levar alguém para esse movimento, vai ter esse movimento? Se eu levar o doente, o endemoniado para esse culto, vai ter cura? Vai ter libertação? A pergunta é essa. Então, você presta atenção que nós erramos dos dois lados. Nós erramos dos dois lados. O primeiro, que o culto não é mais para que enfermos, endemoniados, pessoas necessitadas do poder do Espírito Santo ou pessoas que já estavam na hora de receber o batismo do Espírito Santo, elas sejam carregadas, levadas, ou que se levantem intercessores pela vida delas. Há responsabilidade de nós levarmos e há a responsabilidade da igreja se comparecer também. Cadê a igreja primitiva? Cadê a igreja de Jesus? E mais uma vez eu falo, a igreja de Jesus não passou por reforma, não inventa moda. A porta é estreita, o caminho é apertado, de Gênesis e Apocalipse. Ela continua a mesma. A igreja onde muitos sinais e prodígios eram realizados pela mão do Espírito Santo. Essa é a responsabilidade da igreja. Esse é o caminho da igreja. E vale a pena falar, igreja, cuidado. Não assuma a responsabilidade que não é sua. Não caminhe para o engano de assumir uma responsabilidade que não pertence à igreja. Podemos perder o foco, podemos perder a presença do Espírito Santo, podemos perder o poder da igreja primitiva. A igreja que Jesus deixou foi a igreja de extremo poder. Cadê ela e o que fizemos com ela? Amém? Esses excessos de responsabilidades que a igreja está querendo tomar, eu vou falar assim, uma experiência pessoal, tem tempo aqui comigo. Eu orei a Deus uma vez, porque eu queria saber cadê a igreja primitiva, cadê a igreja de poder, cadê a igreja dos discípulos de Jesus, a igreja que Jesus deixou, a igreja de Atos dos Apóstolos, cadê? Sumiu, a igreja sumiu. E veio na minha cabeça muito forte que a igreja assumiu responsabilidades que não era dela. A igreja, por algum motivo, eu não vou aqui meter pau na igreja comercial, pronto, parei, ficou até ontem. Ela assumiu responsabilidades que não é dela, às vezes até por um coração de querer realmente ajudar a pessoa, desenvolver em outras áreas, desenvolver em outra situação. Hoje a igreja, ela assumiu responsabilidades que é da escola, que é da política, que é da sociedade, não pertence a ela, porque se a pessoa ela está com problema, quando ela entra na igreja primitiva, na igreja com o poder, ela é curada, ela é liberta, é sarada. Foi essa a igreja que Jesus nos deixou.
E olha que interessante, essa igreja, a manifestação acontecia em qualquer lugar. A manifestação espiritual, o poder que estava sobre os discípulos aconteciam em qualquer lugar. Na rua eles eram curados, na porta do templo eles eram levantados e andados, na casa de Pedro, pelo telhado, né, ele andava, não importa, o poder era tão grande que não importava a estrutura, bastava a presença do apóstolo. Olha que interessante. Então, sabe o que eu aprendo com isso, igreja? Esqueça um pouco a estrutura e pense mais na tua presença. Esqueça mais estrutura e pense mais no poder que está sobre você. Desapega um pouco de estrutura, desapega um pouco de paredes, desapega um pouco de todo um sentido físico e se apegue agora na tua presença, se apegue agora no teu poder e se apegue agora no dom que Deus te deu. Não importa onde você esteja, se é na rua, na casa de Pedro, ou na porta do templo, pessoas vão ser curadas, restauradas, pessoas vão ser vivificadas e pessoas testemunharão e serão ganhadas por Cristo por causa da tua presença. O que eu mais acho lindo nesse versículo que é a nossa presença basta. Às vezes a gente fica caçando tanto argumento. Eu não tô porque minha casa tá uma bagunça. Eu não faço porque minha sala é pequena. Eu não implanto porque eu não tenho a igreja uau. Eu não faço porque não sei o que. Não está acontecendo porque não passou. Gente, ei. Qual que é a vida espiritual que você está levando? Isso daí não é vida espiritual, isso é vida secular. Quem tem que estar charmosa é loja, mas quem tem que estar charmoso e cheio do Espírito Santo somos nós. Você não é loja, igreja não é loja, igreja não é comércio, igreja é a presença minha e sua que manifesta o poder do Espírito Santo e é isso que importa. Nesse versículo eu aprendo mais uma coisa, a maior importância de Deus trazendo essa mensagem é que você é a pessoa mais importante que existe. A sua presença te basta. Se você quer curar, se você quer libertar, você precisa somente da tua presença. Vai e fala as boas novas, vai, impõe as mãos, vá e liberta. A sua presença já é a igreja de Jesus Cristo. Amém? Até as cidades circunvizinhas, versículo 16. Afluía muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos. E todos, grifa isso, é muito importante, muito importante. Todos eram curados. Eu sou muito chata com Bíblia. Todos eram curados. Olha o culto. O que o culto era? Levar os enfermos, atormentados de espíritos, e todos eram curados. Essa é a igreja de Jesus Cristo, a igreja que move o céu, a igreja que move o mundo espiritual, onde todos aqueles que precisam encontra. A Bíblia fala que ele não veio para os sãos, mas ele veio para os doentes. Essa doença não é só uma doença física, mas uma doença espiritual, porque ele fala que os atormentados de espírito. Então, mais uma vez, oremos. A igreja não é ambiente social. A igreja não é um lugar para você desfilar de salto alto. A igreja não é um lugar que você vai borrar minha maquiagem, vai me dar... Não, a igreja é um lugar para que eu pegue os enfermos, pegue os atormentados de espírito e o poder de Deus cai, o pau quebra e as pessoas são batizadas no Espírito Santo. Meu Deus, eu tô assim arrepiando para o mover
desse na igreja. Essa é a igreja de Jesus Cristo, aonde o poder de Deus manifesta. Eu creio que até os meus 50 anos, eu tenho uma meta com 50 anos, além de eu comprar minha moto, escrever minha Bíblia, a igreja vai ser um lugar onde vai ser um rebanho de atormentados, um rebanho de doentes, e eles vão sair de lá cheios do Espírito Santo, curados, o poder dos pastores, o poder dos apóstolos, aonde a sombra deles passam, as pessoas é curadas, aonde encostam nele, pelo contato, as pessoas elas são vivificadas. Essa é a igreja de Jesus Cristo. Essa é a igreja de Jesus Cristo. Isso aí que tem que tirar foto, fazer selfie, postar. Olha o Espírito Santo, o que ele está fazendo. Olha o Espírito Santo, o que está acontecendo. Para mim, essa é a igreja de Jesus Cristo. Voltemos à igreja primitiva. Jesus não mandou reformar ela. Amém? E olha só, vamos continuar. Levantando o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus. Ai, que linda essa mensagem, porque daí faz jus ao que eu sempre falo e eu preguei dias atrás. Encheram-se de inveja. Gente que não tem espiritualidade é invejoso. Gente que não tem espiritualidade fica perseguindo igreja espiritual. Igreja que não tem espiritualidade, irmão que não tem espiritualidade, fica perseguindo o irmão que tem espiritualidade. É o espírito da inveja. Por quê? Porque a espiritualidade tem um preço. A espiritualidade tem compromisso, a espiritualidade tem honra. Para você ter espiritualidade não é com conversinha, não é com joguinho, não é com tipinho, não é com jeitinho. Ou você tem ou você tem. Se você não tem, você só sobe e canta. Se você tem, você sobe e prega, canta, cura enfermo, expulsa demônio e faz o que tem que fazer. Essa é a igreja de Jesus Cristo. E aí prenderam os apóstolos. Olha que interessante. Versículo 18. Prenderam os apóstolos, não aguentaram. E lançaram numa prisão pública. Então, no meio desse poder também existe o quê? As perseguições. O diabo não gosta. E olha que interessante. Hoje não pode mais prender, né, pessoas que realizam milagres, a questão da igreja, né? Hoje não pode mais prender e fazer essas coisas que faziam. Então, o espírito, os demônios, eles se reinventam, não é verdade? Hoje a igreja está presa sem saber que está presa. Hoje a igreja está aprisionada sem saber que está aprisionada. Olha que interessante, a igreja do milagre, a igreja do poder está trancada, aprisionada às 7 chaves e não estão sabendo que estão aprisionados. Qual que é essa igreja? Essa igreja que não tem mais a visão para a igreja primitiva. Sabe por quê? Olha que o diabo coloca no coração. Olha, se você for para esse caminho, você vai pegar só uma classe social. Olha a estratégia do diabo. Se você for para esse caminho, você vai ser mal visto, vai ser perseguido pelos mais inteligentes, né? Se você for por esse caminho, não vai ser tão rentável. Se você for por esse caminho, não vai ficar tão cheio. Se você for por esse caminho, olha só, no final da história é a mesma historinha. Se você for por esse caminho, você vai ser o quê? Perseguido. Você vai ser perseguido pelo sumo sacerdote. Então, esse espírito de perseguição, ele ainda existe. De uma maneira mais discreta para os bobos, mas ele ainda existe. Toda vez que a gente tenta trancar a espiritualidade, prender a espiritualidade por causa de uma falta de um crescimento, por causa de uma falta de uma perseguição, por causa disso, pode saber que tem espírito trancando a igreja. Espiritualidade nunca foi
objeto para ser parado. Espiritualidade nunca foi objeto para ser freado. Espiritualidade nunca foi objeto para ser reduzido. Então, o que é isso? Olha, a situação está aqui, não está rentável, não está popular. Vamos reduzir a espiritualidade. Espírito Santo, sai um pouquinho da minha igreja, deixa eu fazer aqui o show que fica mais rentável, fica mais popular, fica mais jeitoso, eu pego uma classe social melhor. Ei, que igreja que é essa? A igreja de Jesus, a igreja dos discípulos era para o quê? Para os doentes. Eles falaram o quê? Que é muito difícil um rico herdar o reino dos céus. Aí a pessoa fala, então eu vou pregar só pro rico. Vou colocar a linguagem do rico. Vai pro inferno e o pastor vai ficar rico. Então, a igreja de Atos dos Apóstolos, deixada por Jesus, é uma igreja do quê? Fala aí baixinho, de extremo poder. Mas lançaram os apóstolos na prisão. Eu fico doidinha com essa mensagem. Lançaram os apóstolos na prisão. Sabe o que aconteceu? Eles acharam que a unção que estava sobre os apóstolos era dele. Eles acharam que a unção que estava nos apóstolos era de responsabilidade física. Ele esqueceu que tinha um projeto espiritual, uma responsabilidade espiritual. Eles esqueceram que os apóstolos intercedem, mas Jesus que opera. Eles esqueceram que os apóstolos impunham as mãos, mas Jesus que operava. Ele que estava no controle de todas as coisas. E olha o versículo 19. Vocês colocam um grifado aí, que isso aí é lindo. Mas à noite, um anjo do Senhor, quem? Um anjo do Senhor, para tudo. Eles foram presos, e quem que foi lá na prisão? Um anjo do Senhor. Olha aqui, isso aqui era Antigo Testamento? Não, não era Antigo Testamento, não vem com conversa fiada para mim. Isso aqui estava Jesus presente, encarnado, porque tem pessoas que falam, não, esse negócio de anjo é quando Jesus estava lá e Jesus estava operando e Jesus é Deus e não sei o que. Jesus estava aqui? Não. Jesus já estava o quê? Glorificado. Jesus já estava o quê? Sobre nós através do Espírito Santo. E os anjos estavam onde? Conosco, na nossa presença, tendo comunhão com os apóstolos, era amigo dos apóstolos, os anjos estavam lá operando, não gostou que eles foram perseguidos, estava no movimento. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês, anjo é igual ao Espírito Santo. Entra no culto e faz a maior bagunça. Parou a bagunça do anjo, ele não vai gostar. O anjo não gostou. Os apóstolos estavam operando o maior milagre. O pau estava quebrando, o diabo estava perdendo. Quem que apareceu lá? O anjo do Senhor. Não gostou. E o que o anjo do Senhor fez? Duas coisas. E agora eu quero incentivar vocês, provocar vocês por um nível maior. Não esqueça, quando vocês pedirem dons espirituais, peça também para saber quem vai estar do teu lado operando, quem vai estar do teu lado fazendo festa com você, quem vai estar do teu lado te protegendo, quem vai estar do teu lado abrindo a porta da prisão, quem vai estar do teu lado conversando com você. Não esqueça que tem convidados para a sua festa, ou melhor, quando você for realizar e pedir os dons espirituais, não opere sozinho, opere com o céu também. Os anjos existem, os anjos estão aqui, os anjos estão aí com você, não despreze ele, porque uma hora dessa ele vai querer abrir a porta da sua prisão e mais, vai querer falar contigo. E agora? E agora? Como que faz isso? Olha só, o anjo do Senhor apareceu, abriu as portas da prisão, conduzindo-os para fora e disse, olha só, eu fico imaginando, gente, eu não tenho maturidade para um trem doido desse. O anjo abriu a porta da prisão, convidou eles para, ó que homem educado, né, que ser educado, convidou eles para sair e falou com eles ainda. Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo
todas as palavras desta vida, ou todas as palavras da vida. Olha, para que a igreja primitiva, a igreja de Jesus Cristo, a igreja que Jesus deixou, né, para os discípulos e começou a realizar em Atos dos Apóstolos, é uma igreja que anjo opera e anjo comunica. E se não gostou, o anjo não gosta também. Se prendeu, ele vai e liberta, mas ele quer ver o movimento espiritual continuar. E ele disse: ide e apresentai-vos no templo. Para essa ação do anjo, ele queria deixar muitas respostas ali, ele queria se posicionar em muitas coisas ali. A primeira coisa, ele queria mostrar para os apóstolos que eles não estavam sozinhos. Para que o anjo fosse o libertasse, apresentasse para eles, eles não desmaiaram, eles não gritaram, não saíram correndo. Não, eles foram cautelosos, no entanto que eles se apresentaram no templo depois, com a maior cara que nada tivesse acontecido. Eles tinham comunhão, experiência, isso era normal para eles. E olha só, primeira coisa, esse comportamento espiritual trouxe uma certeza para os apóstolos: vocês não estão sozinhos, vocês estão operando e nós estamos juntos. Segunda coisa que eles deixam de lição para os apóstolos: olha, essa festa que você está fazendo, nós estamos amando e eu não gostei o que fizeram com vocês. O céu ama uma igreja de milagre. Terceira coisa, mais para frente, eles foram ver que as portas da prisão foram abertas e que libertaram, e deixou um terceiro recado: essa obra que vocês estão perseguindo não é obra de homens, é obra de Deus. Vocês estão perseguindo o Espírito Santo de Deus e ele ninguém percebe. Vocês têm autoridade sobre o homem físico, mas nós temos autoridade espiritual. Se vocês fecham, nós abrimos. E se nós abrimos, vocês não fecham. Olha que doido. Então, entenda uma coisa: toda ação do Espírito Santo, todas as vezes que vocês agirem e o projeto do céu estiver envolvido com vocês, o homem vai fechar a porta, mas Deus vai abrir. O homem vai tentar fechar de novo, mas se Deus abriu, ninguém fecha. Olha o recado que eles deram agora para esse bando de gente à toa que não tem o que fazer. Ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele convocaram um conselho e todos os anciões dos filhos de Israel e enviaram servidores ao cárcere para lá os trouxessem. Mas tendo lá ido os servidores, não acharam na prisão e voltaram anunciando isto, dizendo: achamos realmente o cárcere trancado, com toda a segurança, os guardas junto às portas, mas quando estas foram abertas, não havia ninguém dentro. Essa é a igreja de Jesus Cristo, a igreja que Deus opera, a igreja que Deus, ele é vivificado através de nós. E mais uma vez, eu cutuco vocês, provoco vocês, desenvolva espiritualmente. Não traga responsabilidades para a igreja que não cabe a ela. A igreja não é escola, a igreja não é projeto científico, igreja não é técnica de ficar rico, igreja não é nada disso. Igreja é poder do Espírito Santo, igreja é comunhão dos seus santos. Essa é a igreja do Senhor. A igreja, quando ela assume a sua responsabilidade, como os apóstolos assumiram a sua responsabilidade, olha o versículo 12 de novo: sinais e prodígios eram realizados. E ao versículo 16: e todos eram curados. Porque a igreja parou? Porque a igreja deixou de operar? Por causa desse sistema
do diabo, de achar que é perseguido, de achar que não é vantajoso. O diabo coloca muitas circunstâncias para que a igreja do evangelho pare, porque não é chique, porque não é bonito, porque não dá dinheiro. Em Atos dos Apóstolos eles não estavam preocupados com nada disso. Aqui em Atos dos Apóstolos eles falam que as pessoas ainda viam e deixavam as suas ofertas diante dos seus pés. Não faltava nada para os discípulos de Jesus, e não faltará nada para mim, e não faltará nada para você. Fala isso, vamos falar isso bem baixinho? E se você puder gritar, grita. Não faltará nada. Nada. A Bíblia diz assim: nunca vi um justo mendigar o pão. Você anda na justiça, nada vos faltará. Fala aí baixinho na sua mente: buscai primeiro o reino de Deus. O reino de Deus, o que é o reino de Deus? O reino de Deus é um lugar, o reino de Deus é um ambiente espiritual. Lá está um dom de sabedoria, que quando eu pego esse dom de sabedoria, eu vou além da mente humana, eu enriqueço, eu tenho honra, eu prospero. Ali eu tenho o dom de conhecimento, que eu tenho discernimento dos espíritos. Ali eu tenho o dom de cura. Para o quê? Para a edificação do corpo da igreja. Buscai primeiro o reino de Deus. Pegue todos os dons espirituais e todas as coisas vos será acrescentada. Se a Bíblia é uma verdade para nós, a regra é essa. Não adianta fazer o inverso. Qual que é o inverso do mundo? Eu vou buscar todas as coisas que me faltam, aí eu vou estar tranquilo, eu já vou estar tranquilo, eu vou ter dinheiro, eu vou estar com a cabeça boa, aí eu vou buscar o reino de Deus. Encontra? Nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Não encontra a verdadeira riqueza e nem encontra o reino de Deus. Se a Bíblia é uma verdade para nós, a regra é só uma: o reino de Deus, depois as outras coisas. Eu vivi isso. E a verdade é o que está na Bíblia Sagrada. Para de buscar o inverso. Às vezes você está buscando o inverso. Tem gente que fala assim: eu vou na igreja depois que eu estiver bem. Eu vou na igreja depois que eu tiver dinheiro. Eu vou na igreja depois que meu casamento estiver melhor. Eu vou na igreja depois que meus filhos estivessem maiorzinho, porque eu não quero que eles se contaminem com excesso de doutrina. Olha, eu vou para a igreja depois assim que eu puder ofertar e dizimar. Eu vou para a igreja depois que eu arrumar um emprego, depois que eu comprar um carro novo. Deixa eu comprar minha casa, depois que eu comprar minha casa, eu vou para a igreja. Ei, você não vai conseguir nenhum e nem outro, porque se a Bíblia é verdade, diz aí comigo, se a Bíblia é verdade, a regra é primeiro o reino de Deus, porque o mundo espiritual é o controle, ele é o dono de todas as coisas, e depois as outras coisas me completem. Amém? Então, nessa noite, eu separei tanto versículo aqui, não vou poder falar. Nessa noite, vamos orar pelas igrejas, vamos orar por nós, vamos orar para que Deus nos dê força para buscar cada vez mais os dons espirituais, cada vez mais nos capacite em verdade para buscar a verdade espiritual na nossa vida. É de graça, não custa nada, você tem tempo e você dá conta. Amém? Então vamos lá. Senhor Deus e Pai, a tua igreja primitiva, Senhor, a igreja que o Senhor deixou. Igreja primitiva não significa antigo. Igreja primitiva não significa o tempo anterior. Igreja primitiva significa a igreja modelo. A igreja modelo que o Senhor deixou através dos seus discípulos e deram continuidade à sua verdade, a igreja com poder. A igreja, Senhor, ó Deus, onde levavam os enfermos, carregavam os acamados, carregavam os endemoniados
intercediam, Senhor, ó Deus, para aqueles que estavam em casa, pediam socorro para a sogra, pediram socorro, Senhor, ó Deus, para funcionários, pediam socorro, Senhor, ó Deus, intercediam por aqueles que estão ao seu redor, porque a única coisa que eles sabiam que estava sobre a responsabilidade da igreja era o milagre. Eles sabiam que a igreja, Senhor, ó Deus, operava milagre, que a igreja operava cura, que a igreja operava libertação e que a igreja perdoava pecado. Deus, em nome de Jesus, que o modelo igreja, que o modelo do Senhor de igreja volte nos nossos corações. Volte nos corações dos pastores, volte nos corações, Senhor, ó Deus, dos teus filhos, que os nossos corações fique ardente, Senhor, ó Deus, pela verdade, que o nosso coração, Senhor, ó Deus, grite pela verdade, que o nosso coração, Senhor, ó Deus, tenha fome, sede da tua presença. Deus, que o teu Espírito, Senhor, ó Deus, venha sobre a igreja operando, que ele seja o agente do show, que ele seja o operador, Senhor, ó Deus, do projeto. Deus, em nome de Jesus, retire, Senhor, ó Deus, toda a responsabilidade que a igreja adquiriu que não provém do teu Santo Espírito. Deus, que cada coisa seja colocada no teu lugar. O Senhor é perfeito, o Senhor fez todas as coisas perfeitas, tudo se estragou porque o homem mudou. Deus, cada coisa foi colocada no seu lugar, escola em escola, universidade em universidade. Deus, que as coisas foram, Senhor, ó Deus, implantadas e colocadas de acordo, Senhor, ó Deus, com a tua inteligência. Deus, em nome de Jesus, que a igreja modelo volte, nos derrama poder, nos derrama autoridade, nos derrama, Senhor, ó Deus, os dons do Espírito Santo. Intercedemos pelo dom da sabedoria. Deus, a falta de entendimento, Senhor. Deus, que a sabedoria venha, Senhor, crescer na mente do teu povo, que eles venham ter a palavra revelada do Senhor, o conhecimento venha cair diante dos olhos de cada um de nós, que nós podemos, Senhor, ó Deus, ter visões, sonhos, ouvi-lo, senti-lo. Senhor, ó Deus, que todos os nossos sentidos espirituais sejam abertos. Deus, os teus discípulos, o Senhor deixou na igreja modelo uma comunhão com os anjos. Nós convidamos os anjos que estão ao nosso redor para que se mantenha na nossa presença, se mantenha conosco. Nós convidamos, dizemos shalom, seja bem-vindo, mantenha na nossa casa, mantenha no nosso ministério, mantenha a comunhão conosco. Deus, em nome de Jesus, que cada um de nós podemos ter experiências ainda essa noite. Deus, eu declaro uma palavra, Senhor, ó Deus, profética, que cada um de nós, ainda essa noite, receba uma experiência com o Senhor que mude a nossa vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Assim nós oramos, pedimos, intercedemos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Então amanhã vou trazer uma palavra nova. Vamos continuar falando sobre os dons espirituais, mas eu vou trazer uma palavra nova e vou estar aí cutucando vocês até sair daqui profetas, pessoas cheias do Espírito Santo e parar com toda essa palhaçada aí. Amém? Um grande beijo para vocês. Eu já tô muito íntima com a internet. Um grande beijo para vocês. Então, até amanhã, às 2h da manhã. Então, amanhã, para aquele que não trabalha, vai orar em línguas agora. Quem tem chofar, toca chofar. Quem quer viver um mistério espiritual, chama aí um mistério espiritual. Fala, olha, teve um anjo que conversou com o apóstolo, fala comigo também. Então, fala sobre jejum e dízimo. Amém, amém. Vou falar, Vilma. Então,
Busca, busca, busca. Vai ter um movimento espiritual aí na sua casa. Amém? Um grande beijo. Até amanhã, 2 horas da manhã.